A chuva tinha parado há pouco e as flores ainda brilhavam com gotas de orvalho quando o inesperado aconteceu. Dona Marieta Fonseca, moradora antiga da Vila das Palmeiras, avanou a menina de 8 anos que carregava o buquê da noiva e, sem pensar 2 vezes, arrancou as flores das mãos delicadas da criana. Jogou o buquê no meio-fio como se fosse lixo. Tirem essa baguna de favela da minha rua antes que eu chame a imigral para todos vox, gritou cuspindo no choto perto que respingou no sapato engraxado do noivo. Eduardo Nascimento Terno, impecável, ficou em véu, apenas cerrando o maxilar, enquanto sua esposa recém-casada, Clara, segurava o vestido branco com as mãos trêmulas. Ao redor, cerca de 60 convidados observavam em silêncio perplexos com a cena. O que deveria ser um dia de celebral transformava-se rapidamente em um espetáculo de hostilidade. Dona Marieta não parou pura. Deu um chute na mesa de champanhe, estilhaando as taças de cristal que brilhavam sob o sol da tarde. Vox acham que podem transformar nossa vizinhana num cortio. No, enquanto eu estiver viva, apontou o dedo furiosa para a elegante cerimônia ao ar livre. O clima festivo foi substituído por um silêncio pesado, quebrado, apenas pelos solos contidos das crianas e pelo olhar indignado de familiares que não acreditavam no que viam. Naquele instante, Eduardo ajeitou discretamente os abotoados de platina em seus punhos. Um pequeno braço da cidade refletiu a luz, prenunciando que a arrogância de uma vizinha prestes a chamar a Pólcia poderia se voltar contra ela de um modo que mudaria para sempre a estria daquela comunidade. Enquanto a tenso crescia no ar, Dona Marieta tirou o celular da bolsa com as mãos trêmulas de raiva. Discou o número da emergência, a voz estridente ecoando pelo microfone. Aqui a senhora Fonseca, preciso da Pólcia J. Tem um ajuntamento ilegal na Rua das Palmeiras. Música, alta, bebida, drogas. Essa gente não pertence a este bairro. Caminhava de um lado para o outro na calada teatral, como se fosse a protagonista de uma tragédia inventada. Do outro lado da festa, a sobrinha da noiva, uma adolescente chamada Vítria, de apenas 16 anos, ergueu discretamente o celular e abriu uma transmissão ao vivo no Instagram. Gente, Vox, precisam ver essa vizinha surtando no casamento da minha tia, sussurrou, enquanto a semera mostrava a senhora alterada chutando cadeiras e apontando para os convidados como se fossem criminosos. Em minutos, dezenas de jovens J acompanhavam a cena. A cada segundo, o número de espectadores aumentava, 23, 45, 80. Até que os comentários começaram a explodir na tela. Que absurdo fora para os noivos. Essa mulher precisa de ajuda. Enquanto isso, Dona Marieta também fazia sua PR Pria, transmisso pelo aplicativo da vizinhana, o Viva Palmeiras. Para seus 47 seguidores, escreveu urgência. Nossa comunidade est sendo invadida por uma festa descontrolada. Nos comentários, alguns vizinhos apoiavam, mas outros J desconfiavam do exagero. Do lado de dentro, Eduardo tentou se aproximar, mostrando as mãos abertas em gesto pacífico. Dona Marieta, podemos resolver isso como bons vizinhos. Mas ela se virou de repente, apontando o dedo como quem sentencia. Não me trate como idiota. Eu sei o que Vox estou aprontando aqui. Na calada oposta, garotos filmavam tudo para o TikTok. Hashtags como casamento na Palmeiras e vizinha doida começaram a circular. Em menos de 15 minutos, a situação, que parecia ser apenas um conflito de bairro, J estava sendo assistida por centenas de desconhecidos em várias partes do Brasil. A cada grito da senhora, o constrangimento crescia, e a sensação era de que a celebral estava prestes a ruir. O que ninguém ali imaginava que a aposta cruel de Marieta em usar a Pólcia como arma contra os vizinhos iria se transformar em um espetáculo bíblico de humilhau transmitido ao vivo para todo o país. Do outro lado da linha, a atendente do 190 mantinha a calma, tentando compreender a dência hístrica de Dona Marieta. Senhora,
Qual a natureza da ocorrência? Perguntou com voz neutra. Natureza uma invaso, berrou Marieta. Pago quase R$ 8.000 de IPTU para ter paz, e agora tenho que aguentar essa festa de periferia destruindo nosso padro de comunidade. Enquanto isso, no jardim cuidadosamente decorado, Eduardo respirava fundo tentando manter a serenidade. Tirou de dentro do palete uma pasta grossa com todos os documentos da cerimha licenas da prefeitura, autorizais do Corpo de Bombeiros, tudo em ordem. Aqui esto as permisses, senhora. Nada do que está acontecendo ilegal. Marieta arrancou as folhas das mãos dele, examinou rapidamente e riu com desprezo. Isso pode ser falsificado. Seu primo na prefeitura assinou. Foi. As quimeras das casas vizinhas, aquelas modernas campainhas com vídeo em 4K, registravam cada detalhe. E Alm da live de Vitria. Outros 2 adolescentes Jotam transmitiam simultaneamente no TikTok e no YouTube. Em minutos havia TRS engulos diferentes do mesmo espetáculo de intolerância, alcanando centenas de pessoas. "Cad, os documentos de imigral dessa gente", gritou. Marieta, apontando para os Garons, que continuavam servindo canapés com profissionalismo fingindo não ouvir as ofensas. O clima era de indignal e tristeza. Crianas comearam a tapar os ouvidos assustadas com o tom de voz da vizinha. 2 convidados tentaram intervir, mas Eduardo ergueu a mão, pedindo calma. Ao fundo, a noiva Clara tentava conter as lágrimas, enquanto a música suave da orquestra contrastava com os gritos estridentes. Nesse momento, Dona Marieta abriu também o grupo do aplicativo de moradores. Urgente. Ajuda na Rua das Palmeiras, caos instalado, digitou. E como se fosse com vocal de guerra, em poucos minutos TTRs vizinhos apareceram Dona Patrícia com uma pasta de notificais da Social Seu Cosme com um celular medindo decibéis e outro morador filmando para provar o barulho. O cerco parecia aumentar, mas a verdade registrada em dezenas de celulares estava prestes a se impor de maneira que mudaria completamente o rumo daquela tarde. O clima Jotor estava insuportável quando o som das sirenes começou a ecoar ao longe. Ouviram, gritou Dona Marieta, erguendo o celular para sua transmissão ao vivo que Jotra passava de 200 espectadores. A Pólcia venha para devolver a ordem ao nosso bairro. Muitos convidados trocaram olhares aflitos e Clara, a noiva, apertou o brau do marido com medo de ver seu grande dia arruinado. Às 16h, 2 viaturas dobraram a esquina da Rua das Palmeiras, luzes piscando. O coral da vizinhana pareceu parar por alguns segundos. Os policiais sargentos Martins e Rodrigues desceram do carro, avaliando a cena com cautela. Marieta correu em direção a eles como se tivesse encontrado salvadores. Graças a Deus, chegaram. Eles transformando nossa rua num carnaval de favela, MCica, alta, bebados drogas crianas em perigo, berrava teatralmente mostrando sua live a centenas de pessoas. Os agentes olharam ao redor. Viram mesas cobertas por toalhas de linho branco, Garons servindo bandejas com delicadeza, uma orquestra de cordas tocando suavemente ao fundo. Nada que lembrasse o caos descrito pela denunciante. Senhora, até o momento parece um casamento comum, disse o sargento Rodrigues com voz calma. Mas a internet não perdoava. A transmissão de Vitria no Instagram já batia mais de 800 espectadores com comentários indignados pipocando. Essa vizinha perdeu o juízo. Coitados dos noivos. Isso precisa viralizar. No TikTok, a hashtag casamento. Na Palmeiras, subia rapidamente com cortes curtos mostrando os gritos de Marieta, contrastando com a festa elegante. Ainda assim, a mulher insistia balanando papes da Social de Moradores. Prendam todos, isso contra os regulamentos à rua no terreiro de samba. Ao ouvir aquela frase carregada de preconceito, um murmúrio de reproval percorreu a multidão.
Até alguns vizinhos que tinham vindo apoiar Marieta começaram a recuar, desconfortáveis com a agressividade evidente. O confronto estava à beira do colapso. De um lado, uma vizinha tomada pelo Dio. Do outro, uma comunidade ferida, mas digna. E sem que Marieta percebesse, cada segundo da sua fria jota estava eternizado em centenas de vedeus que ganhavam o mundo. De repente, Eduardo deu um passo frente. O rosto continuava sereno, mas seus olhos denunciavam uma firmeza diferente. Com calma, retirou o palete, dobrando-o cuidadosamente sobre o brau. O sol da tarde bateu em sua camisa branca, sob medida onde um bordado discreto com o braço da cidade brilhou como um sinal atento oculto. A plateia ficou em silêncio. Senhor, acho que há um mal-entendido, disse ele, tirando do bolso interno uma carteira de couro. De dentro puxou um documento oficial e o entregou diretamente ao sargento Rodrigues. O policial, ao ver o carto, imediatamente mudou de postura. Endireitou-se, levou a testa num gesto de respeito e falou em voz alta para que todos ouvissem. Boa tarde, senhor prefeito. Um choque percorreu a rua. Os convidados arregalaram os olhos. Clara levou as mãos à boca sem acreditar que o segredo fosse finalmente revelado. Os celulares em live vibraram em comentarios o prefeito. A vizinha chamou a Pólcia pro prio prefeito. No vedel de vitria, os espectadores explodiam em emojis de riso e indignal. Dona Marieta, antes vitoriosa, ficou paralisada. Prefeito, como assim, gaguejou, apertando o celular com tanta fora que quase deixou cair. Eduardo manteve a voz firme, mas gentil. Sou Eduardo Nascimento, prefeito de Vila das Palmeiras. Nos encontramos mais de uma vez em reuniões comunitárias. Lembra-se, o silêncio da vizinha foi ensurdecedor. Em segundos, o que ela pensava ser sua maior arma se transformara em humilhau pebelaica. O trending says prefeito no altar disparava em todas as redes sociais enquanto os policiais se dirigiam aos convidados com o emchimo de respeito. Naquele instante, todos entenderam o preconceito de uma vizinha no S havia falhado, como se voltara contra ela em propores inimagináveis diante da lei da comunidade e de milhares de olhos virtuais acompanhando cada detalhe. A expresso de Dona Marieta parecia derreter diante da realidade. O rosto corado de fria agora estava plido e a respiral vinha curta, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Os policiais confirmavam a documental que Eduardo apresentara-lhe cenas pagas, autorizal da prefeitura, laudo do corpo de bombeiros, seguro contratado cada detalhe, impecável. Tudo está em ordem, senhor prefeito, declarou o sargento Rodrigues, olhando para Marieta com certo pesar. Nenhuma infração encontrada. O evento absolutamente legal. O pebelico nas lives reagia em um sono. Ela se queimou. Como algum pode ser tu preconceituosa. Chamou a Pólcia para o prefeito no acredito. Em poucos minutos, os VDs J ultrapassavam milhares de visualizais com cortes circulando no Instagram, TikTok e no Twitter. O nome de Dona Marieta comeava a ser associado palavra Karen brasileira, bolo de intolerância, viralizado em questo de horas. Enquanto isso, Eduardo permanecia firme, mas sem perder a elegância. Não elevou a voz em nenhum momento, não insultou a vizinha, apenas repetiu calmamente. Aqui celebramos o amor, Dona Marieta. E o amor não amea a ninguém. Sua postura reforçava a diferença gritante entre dignidade e preconceito. A revelau trouxe consequências imediatas. Jornalistas locais, avisados pela enxurrada de publicais nas redes, começaram a chegar rua. Viaturas de canais de TV estacionaram diante das casas, repórteres ajustavam microfones e a confuso privada rapidamente se transformava em notícia de alcance estadual. Em contrapartida, vizinhos que minutos atrás apoiavam Marieta sumiram discretamente. Dona Patácia guardou expressas sua pasta de notificais e o Sr. Cosme desligou o aplicativo de Decibes como quem abandona uma cena de crime. O maior golpe, no entanto, ainda estava por vir.
O prefeito recordou em voz alta que a empresa de jardinagem de Dona Marieta era prestadora de sérvios da cidade Responsvel por contratos que somavam mais de 2 milhões de reais anuais. O choque foi imediato. Os presentes comearam a murmurar, e a PR Pria Marieta arregalou os olhos, sentindo que a fria de minutos atrás agora ameava seu prio sustento. Senhora, seu trabalho sempre foi valorizado pela comunidade, disse Eduardo, olhando diretamente para ela. Mas hoje suas palavras ferem não apenas esta família, mas todos os cidadãos que acreditam em incluso e respeito, o que est registrado em dezenas de câmeras no desaparecer. Marieta tentou balbuciar uma desculpa, mas o barulho das notificais em seu celular a interrompeu. Eram clientes cancelando contratos, mensagens de répídio e uma chuva de avaliais negativas destruindo em tempo real a reputal de sua empresa. Enquanto as luzes das cimeras de TV focavam seu rosto em desespero, ficava claro que a Lio seria dolorosa e plica. Naquele instante, a Rua das Palmeiras não era mais palco apenas de um casamento interrompido, mas de uma virada hístrica. O preconceito, ao tentar humilhar, acabou sendo desmascarado pela verdade e pela fora de uma comunidade que agora assistia unida em tempo real ao declínio da vizinha que acreditava estar acima de todos. Na manhã seguinte, o escândalo Jotait estava em todas as capas dos jornais locais e dominava as redes sociais. A manchete era direta. Prefeito tem casamento interrompido por vizinha racista. Vídeos curtos, odios e prints se espalhavam como fogo e os principais programas de TV comentavam o episódio da Rua das Palmeiras. Enquanto isso, Dona Marieta se trancava em casa, as cortinas cerradas, o celular em constante vibral, com ligais de clientes furiosos, familiares preocupados e repórteres sedentos por declarais. Na prefeitura, Eduardo convocou uma reunião extraordinária com o Conselho Municipal. Sua postura era clara: o caso não seria tratado como vingana pessoal, mas sim como um exemplo para toda a comunidade. Não se trata apenas do meu casamento interrompido, disse ele com voz firme. Trata-se do tipo de cidade que queremos ser justa, inclusiva e responsável com os recursos públicos. Foi decidido que a empresa de Marieta entraria em reviso imediata de contrato. Mais de 20 moradores apresentaram testemunhos sobre seu comportamento hostil ao longo dos anos e centenas de denúncias oficiais chegaram à ouvidoria em menos de 48 horas. O que antes era apenas uma atitude preconceituosa e isolada se revelava como um quadro de intolerância. A audiência pública realizada 10 dias depois, o salo da Câmara ficou lotado. A cada palavra lida das transcrições das lives, a vergonha de Marieta se tornava mais visível. Os vizinhos antes intimidados agora levantavam a voz, denunciando episódios antigos de ofensas e ameaças. E ele estava também Dona Evelina Ave, de Eduardo, ex-vereadora, que dedicou 40 anos ao município. De bengala na mão e com o broche antigo do conselho preso ao vestido, ela declarou: construmos este bairro para acolher, no para segregar. Respeito no favor dever. As semeras transmitiam ao vivo para milhares de espectadores e os comentários inundavam as redes. Isso que falta em nossas cidades. Orgulho desse prefeito, que sirva de exemplo para o Brasil inteiro. Ao final da audiência, Eduardo concluiu com serenidade: a justiça que buscamos no de humilhar, mas de transformar. Se a senhora Marieta quiser continuar servindo esta cidade, ter que provar com a que capaz de mudar. O pebélico aplaudiu de pé. Dona Marieta, com os olhos marejados e a voz embargada, não conseguiu responder. Pela primeira vez parecia compreender que sua fria preconceituosa havia aberto uma ferida no em sua reputal, mas no coral da perpria comunidade.
A centena não seria apenas administrativa, seria moral, pública e inesquecível. Nos meses seguintes, a vida em Vila das Palmeiras mudou de forma inesperada. O episódio que poderia ter destruído um casamento acabou servindo de ponto de virada para toda a comunidade. Eduardo e Clara finalmente realizaram a cerimônia sem mais interrupções e a cada aniversário do casal vizinhos se reuniam para celebrar não apenas o amor deles, mas também a união do bairro. J. Dona Marieta, após perder contratos e sofrer críticas públicas, iniciou um longo processo de reabilitação. Participou de cursos de convivência comunitária, fez trabalhos voluntários no centro social e, pouco a pouco, aprendeu que respeito não se impõe com gritos, mas se conquista com atitudes. O caso viralizado deixou uma marca duradoura. Jovens passaram a estudar a estria nas escolas locais como exemplo de como o preconceito pode ser combatido com firmeza e dignidade. Vila das Palmeiras se tornou referência de incluso, e a lição mais importante ficou gravada para todos quando algum tenta destruir com Dio a melhor resposta à união da comunidade e à serenidade da justiça. Este episódio nos mostra que o verdadeiro poder no est em levantar a voz para humilhar, mas em manter a calma para transformar. O preconceito pode tentar dividir, mas o respeito tem a fora de unir e reconstruir. Ivoque Jo presenciou uma situação em que a justiça prevaleceu sobre a intolerância. Compartilhe sua experiência nos comentários, sua voz pode inspirar outras pessoas. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais estrias reais, que emocionam e nos ensinam a ser melhores a cada dia.